1 Pedro capítulo 1. Os obreiros vão ajudar a achar, por gentileza. Por disso, os obreiros vão sentar. Presta muita atenção, hoje a gente vai falar sobre a segurança a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Salvação não depende da gente. Nenhum dos pontos que nós podemos aplicar a respeito da nossa fé, nenhuma delas a gente pode dizer que a gente conquistou o céu por algum mérito nosso. É ou não é? Isso a própria palavra fala. Que se o homem puder praticar qualquer obra que possa proceder dele, para ele ser salvo, a cruz foi inválida. O sacrifício de Cristo foi inválido. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, todos os anos era sacrificado animais, o bode expiatório, o sangue de touros, o sangue de bodes, para a remissão do pecado do povo. Mas a Bíblia diz que esse sangue não retirava o pecado totalmente. É ou não é? Por isso que eles iam para o templo uma vez por ano, para aplicar o sacrifício do bode expiatório, do derramamento de sangue, para que haja perdão para as pessoas, então, daquela congregação. A Bíblia diz que quem fazia isso era o sumo sacerdote, não era o sacerdote. O sacerdote era responsável pelo incensário, para aplicar dentro do templo o incensário, aonde passava a fumaça que fumegava, que subia até os céus, e a Bíblia diz que era a oração dos santos que se achegava às narinas de Deus. E a gente olha o sumo sacerdote aplicando em cima do altar o sacrifício. A Bíblia diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno sumo sacerdote, que ouve as nossas orações. Ou seja, quando nós oramos a Deus por intermédio do Filho, o Espírito Santo se encarrega de levar nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. A gente fala isso nas quinta-feiras. Eu só posso chegar a Deus através de Cristo. E eu só posso chegar a Cristo através das orações, das minhas orações, da minha vida piedosa, do meu coração angustiado, contristado, do meu coração quebrantado quando eu se coloco diante de Deus. E a gente já falou aqui algumas vezes, mostramos na palavra, inclusive domingo passado, que Deus ele não se encarrega de ouvir todas as orações. Deus não faz isso. O homem para o qual Deus ele olha é um homem que abate a sua alma, que reconhece o seu erro, os seus pecados. É esse o homem que Deus vai aplicar os seus ouvidos para a oração do homem piedoso, para aqueles que amam e praticam a reta justiça de Deus. A própria palavra fala isso. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler, depois eu vou explicar, a respeito da segurança da nossa salvação. Pedro fala assim à igreja que está dispersa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam, gente? Acharam, pessoal? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Olha as ações de graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Tem Bíblia que diz para uma nova vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, uma herança que não é corrupta, sem mácula, que não é o quê? Que não tem pecado, que não tem manchas, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias. Isso é um breve tempo. Talvez o tempo é o dia em que Deus tirar o respiro da nossa vida. Versículo 7. Para que uma vez confirmados o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ou seja, provado no fogo, redunde em louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E olhando para esse texto, eu lhe pergunto, qual que é o grande motivo dos santos perseverarem na salvação e não somente na fé? Qual que é o motivo dos santos, eu estou falando dos salvos, perseverarem não somente na fé, mas acima de tudo na salvação? Porque uma pessoa que ela tem fé, não quer dizer que ela é salva, não é? Se a gente olhar para Tiago, os demônios também têm fé, eles também creem em Deus. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que eu não vejo. Eu posso ver Deus? Ei, pessoal, eu não posso ver, mas eu creio que Ele existe. Eu posso tocar em Deus? Não posso, mas eu creio que Ele é tão real quanto o ar que nós respiramos. Como eu sempre falo, o mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo natural. Porque a Bíblia diz que no princípio, antes de tudo ser criado, o Espírito pairava sobre as águas. Antes de o mundo natural ser criado, o Espírito Santo já estava ali, o próprio Deus já estava ali, o próprio Cristo já estava ali, a Trindade já estava ali. A Bíblia mesmo fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas a semelhança de quem? Se Deus falou a nossa, a imagem do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando Pedro escreve essa carta ao povo da dispersação, ou seja, o povo que estava disperso pela perseguição, Pedro escreveu para encorajar os cristãos que estavam perplexos, com medo, angustiados, a fim de exortá-los a permanecerem firmes na salvação que eles receberam por intermédio de Cristo. Olha a questão da salvação, está procedendo deles? Não. Pedro está falando para eles assim, permaneçam na salvação que vocês receberam, não na salvação que vocês estão recebendo, ou de continuidade no passo de caminhada de fé de vocês vão conquistar. Não, a Bíblia diz que nós conquistamos antes da fundação do mundo. Não foi nesse tempo, não será no tempo vindouro, não será na nova raça eleita que virá depois da gente, não. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz, mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo foi reconhecido antes da fundação do mundo. O próprio Deus Pai, quando entrega a raça eleita ao Deus Filho, essas pessoas foram entregues em forma de presente a Cristo. A Bíblia mesmo fala isso. Se nós estamos aqui hoje firmados na boa palavra da verdade, se nós estamos hoje na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos, isso não quer dizer que nós estamos aqui, saímos de casa porque nós queremos. Eu saí de casa porque eu passei problemas, pastor, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde, seja onde você passou problema, para se encontrar com o teu Deus. A grande maioria das pessoas, no tempo da ignorância, foi assim. Pastor, eu estava passando um problema muito difícil, me evangelizaram, falaram para mim, para a igreja, que tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Tem gente que foi evangelizada dessa forma, por mais que é errado a maneira evangelística, né? Porque estão te oferecendo algo e não Cristo. Estão te oferecendo uma solução para problemas e não estão te oferecendo Cristo. Pedro diz no versículo 3, que ele louvava ao Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia que Ele tinha com aquele povo, e que também nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que o coração enchia de uma esperança viva. Ou seja, Pedro glorificava a Deus, ele sentia alegria pela misericórdia que Deus aplicara no meio da congregação. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Lamentações, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Se hoje estamos aqui, os obreiros podem sentar também, por gentileza. Se hoje nós estamos aqui é por causa da misericórdia de Deus. Não é porque nós queremos, não é porque a nossa carne ansiou estar aqui. A carne odeia isso. É ou não é? Se a gente for ler Gálatas, como a gente sempre fala, 5:16,
Tudo o que a carne se opõe, o Espírito vai lutar contra ela. A carne odeia se santificar, mas isso é necessário para o crescimento do Espírito. A maioria de nós que estamos aqui hoje, nós conhecemos pessoas que proferiram a fé em Cristo e também tinham feito grandes participações de fé, envolvendo profundamente na vida e no ministério da igreja. A gente conhece pessoas que talvez participaram de ministérios na igreja, tiveram participação dentro da igreja, seja qual for o ministério, na obra, seja qual for o ministério, no louvor, aonde elas tiveram participação, porém depois de longo tempo, rejeitaram essa fé, se tornaram desistentes, saíram debaixo da poderosa mão de Deus, deixaram o seu Salvador. Essas evidências sempre nos despertam perguntas a respeito da salvação. É o que mais eu ouço falar por aí. Sabemos que a apostasia é um risco claro e presente no tempo de hoje, na vida de muitos que abandonaram a fé. A apostasia está presente dentro da igreja hoje. O que é apostasia? Alguém sabe o que é? É aqueles que se desviaram da fé, da verdade. Aqueles que deixaram a pedra de esquina de lado, aqueles que deixaram a pedra angular de lado, a pedra que muitas das vezes foi colocada como tropeço, a pedra que os trabalhadores, em outra versão diz, rejeitaram, os construtores rejeitaram, meu Deus, deixaram o Cristo de lado. Mas uma pessoa que é salva pode perder salvação, pastor? Pode, gente. Hoje vocês sabem que não. Pastor, eu recebi salvação. Então, se você recebeu salvação, você não pode perder, porque não procede de vocês. Eu canso de falar que todo culto, eu não posso perder algo que não foi conquistado por mim. Como é que pode um homem, como diz Gênesis capítulo 6, que a maldade do coração do homem é constante? O homem é caído desde a sua meninice. Provérbios mesmo diz que até as crianças vão ter que dar conta das suas obras. Até as crianças, meu Deus. Como é que pode um homem imoral, incapacitado, cheio de lasciga, de arrogância, de todo tipo de pecado que habita no seu coração, como é que pode proceder algo bom dele? Como é que um homem imoral, lascívio, um homem amante de si mesmo, como diz a própria palavra de Deus, como é que pode proceder salvação de dentro dele? Como eu mesmo falo, como está escrito na palavra no livro de Hebreus, bastou Cristo morrer uma única vez pelos nossos pecados, uma única vez. Quando Cristo morre naquela cruz, ele vinga a condenação que era contra o homem mortal, o homem carnal, como a gente sempre fala. Antes éramos considerados filhos da ira, filhos da rebeldia, mas no momento da cruz, que o sangue de Cristo foi invertido, essa condenação que outrora estava sobre nós, virou em salvação, não por nós, mas por Cristo. Como isso, pastor? O homem que é injusto, o próprio livro de Romanos diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, meu Deus. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, carecem e necessitam da misericórdia dele. Como é que um homem, que a própria palavra de Deus diz que não há um justo, como é que ele pode me tornar justo? Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Cristo pagou um preço no meu lugar. A Bíblia diz que ele sofreu como homem, padeceu como homem, mas sem pecado, foi tentado como homem, mas sem pecado, se despiu da sua glória. Você acha que Jesus não foi tentado, assim como eu e você? Sujeito às mesmas paixões da nossa carne. Vocês acham que Jesus não passou tentação, pessoal? Nesses 33 anos de caminhada, vocês acham que ele não teve um momento talvez de fraqueza? Jesus era homem, ao mesmo tempo Deus, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo sem pecado. Não havia pecado em Cristo. Ou seja, voltando para o contexto, a gente conhece várias pessoas na igreja que participaram de vários ministérios, caíram, deixaram a fé de lado, deixaram a pedra de esquina de lado, rejeitaram o Cristo que aparentemente os salvaram. Como muitas pessoas aí fora falam, pastor, essa pessoa ela estava salva, mas ela perdeu a salvação. Não, pessoal, não. Sabemos que a apostasia sim, é um risco claro e presente na vida de muitos que abandonaram a fé.
A Igreja Católica Romana ensina que sim, podemos perder a salvação. E que realmente perde. Eles dizem que se uma pessoa comete um pecado mortal, um pecado que é para a morte, esse pecado mata a graça da justificação. Esse pecado cometido mata aquilo que essa pessoa recebeu por Cristo, que habita em sua alma. E se ela morrer antes de ser restaurada a um estado de graça, por meio do sacramento da penitência, ela vai para o inferno. Esse é o ponto de vista da doutrina dos romanos, da católica romana. Muitos protestantes também, eles acreditam que é possível perder a salvação, como muitos acreditavam aqui. Como muitos entendiam dessa forma. Pastor, então quer dizer que eu estou na igreja hoje, eu caio, eu peco, faço tudo de errado, eu sou salvo. Eu posso continuar salvo assim? Não estou falando isso. Não é? Até porque a Bíblia fala que aquele que comete pecado é de quem? É de quem? É eu que falo isso, é a palavra. Pastor, mas a Bíblia também fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o Pai não está dentro dele. Como esse negócio? Eu sempre falo que existe o pecado consciente. Cometemos pecado sabendo do pecado, da imoralidade, da perversidade que nos condena ao inferno. Sabemos do pecado que pode arrastar nossa alma ao inferno, sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas o salvo, ele cai também, não cai? O salvo também cai, mas ele não permanece caído. O salvo, quando cai, ele sabe o caminho que ele tem que ir. Ele sabe o lugar que ele tem que ir. Ele sabe que o altar que ele findou diante de Deus, diante do altar, ou até no seu quarto secreto. Ele sabe que é no quarto secreto, nas lágrimas derramadas, que o Cristo justifica ele de toda maldade. A própria palavra mesmo diz, a gente cansa de falar aqui, e se for possível, pregaremos todo o culto, para que seja cauterizado na mente de vocês. A Bíblia diz, se confessares os vossos pecados e os deixarem, vocês vão alcançar o quê? A misericórdia. Ou seja, muitos protestantes também acreditam que é possível alguém perder a salvação, mesmo pedindo perdão, mesmo se colocando diante de Deus. As advertências de Hebreus 6 e a preocupação de Paulo em se tornar desqualificado, que está em 1 Coríntios 9:27, bem também como a gente conhece a história e o exemplo do rei Saul e de outros, tem levado alguns à conclusão de que as pessoas podem cair totalmente da graça. Por outro lado, a teologia reformada, que é a nossa teologia, ela ensina a doutrina da perseverança dos santos. Os santos permanecem, perseveram. Quando a Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim será... Vamos olhar para os mártires do passado. Qual foi o momento que os mártires do passado, quando sofreram afronta, dizendo que se eles não negassem a fé em Cristo, eles seriam martirizados. Eles deixaram a fé, eles continuaram, iam cantando louvores para as cruzes, para os bosques, os postes que eram colocados dentro dos bosques, nas praças de Roma, na cidade de Nero. Eles iam cantando, iam rindo, eles iam salmodiando, eles sabiam que aquilo que estava preparado não se comparava àquilo que estava por vir. Nada se comparava. Podemos sofrer aflições, podemos sofrer afrontas, perseguições, ou seja, que a gente passa nessa vida vindoura, meu Deus, ou seja, nessa vida presente, seja qual for o momento, mas nada se compare ao que está por vir na vida de um salvo. Nada se compara. Essa é a doutrina chamada também de segurança eterna. Ou seja, eu sempre falo para vocês, tenham certeza, pessoal, da salvação de vocês. Tenham certeza. Eu peço para as pessoas levantarem a mão. Você que diz que é salvo, você que tem certeza da sua salvação. Algumas pessoas não levantam. Isso é uma insegurança. Talvez até a pessoa ela é salva, sabia disso? Mas ela tem um certo receio, um certo medo, porque às vezes ela cuida onde ela passa, onde ela caminha, ela peca, ela pede perdão, ela peca, ela renuncia à vontade dela, ela cai, ela chora amargamente, até uma pessoa salva. Mas sabemos que muitos também que levantam a mão não são salvos. A gente sabe disso. Muitos que levantam a mão não têm salvação dentro deles. Mas por que levantam, pastor? Porque acham que, por estarem firmes na fé, não tropeçarem, acham que a salvação
virá sobre eles. Eu estava vendo uma pregação do César Cavalcante, e era um debate, e o outro pastor falava assim, olha, no dia da tribulação, as pessoas vão ter que aceitar a marca da besta, para que elas não venham ser fulminadas, mortas, tanto em amor ao evangelho, quanto na negação da marca. Aí perguntaram para um outro pastor assim, olha, vem cá, então a pessoa que ela não receber essa marca, ela vai ser salva? O outro pastor, sim. César falou, não. E eu concordo com ele. Não vai não. Não é por negar a marca que a pessoa vai ser salva. Porque a Bíblia diz, não é pelas nossas obras. Ela é. O ímpio vai negar a marca, vai ter muito que vai dizer assim, eu não quero aceitar esse negócio aí. Eu não quero aceitar isso na minha vida, nem por isso ele vai ser salvo. Porque não é pelo que nós fizemos. E em essência, essa doutrina, nós ensinamos que se alguém possui a fé salvadora, ele nunca perderá. E se perder, é porque nunca teve. Se essa pessoa possui essa fé salvadora, ela nunca vai perder essa fé. Nunca. Mas se ela perder, é porque ela nunca teve essa fé de salvação. Como diz o próprio livro de 1 João, capítulo 2, 19. Eles saíram do nosso meio, porém não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. É a questão da segurança quanto à salvação. As pessoas que caem na fé, rejeitam a pedra de esquina, não são dos nossos, não são salvos, não receberam salvação, porque se fossem de Cristo, teriam permanecido. Eu estava falando com o obreiro Valmor ontem. A gente foi tomar um café junto. Eu não consigo entender a grande maioria das pessoas da igreja, a grande maioria, se não quase todos, que quando passam problemas, sabe qual é a primeira coisa que elas deixam? Pastor, não estou legal, não vou para a igreja hoje. Não é assim? Eu comentei com alguns obreiros, eu acho que com o auxiliar também. Tem gente que é assim, trabalha o dia todo, durante 12 horas, 10 horas do dia, mal. Mal. Chega na hora de ir para o culto, não vou para o culto, não estou bem. Mas não trabalhou, meu camarada. Aí não pode estar 1 hora no culto, 1h30 no culto. Saíram do nossos, mas não eram do nossos. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Se fosse do nosso, teria o quê? As pessoas são assim. Passa um problema, a primeira coisa que ela deixa, a igreja. Passa problema, a primeira coisa que ela vai largar, a igreja. É porque não é dos nossos. Se ela tiver, eu imagino os mártires do passado, meu Deus, quando eles estavam sendo colocados ao Coliseu. Eu estava vendo aquele filme do apóstolo Paulo, alguém já viu aquele filme? Aí na cena do filme aparecem os cristãos presos em gaiola, jaula, como animais, presos dentro daquelas gaiolas. Eu imagino eles naquelas gaiolas falando assim, não, a gente está preso, a gente está padecendo, a gente é que nem animal aos olhos dos romanos. Eu vou desistir disso, eu não quero ser cristão, eu quero estar bem com a minha família, eu quero ir para casa. Era isso que eles falavam? Não, se for para morrer por Cristo, nós vamos continuar na fé. Nós vamos continuar até o último dia. As mães com criança de colo pequena poderiam muito bem agir com uma emoção. Meu Deus, os leões do Coliseu vão devorar os meus filhos. Eu quero ser... Se for para morrer, a gente vai morrer sim. Vamos morrer. Quando eles estavam sendo entregues ao martírio, e César, juntamente na arquibancada com aquelas pessoas romanas que iam nos jogos dentro da arena, colocavam os cristãos, soltavam os leões, eles já sabiam que estavam sendo entregues como sacrifício a Cristo. E as pessoas de hoje em dia, meu Deus, por uma dor não vêm para a igreja, por uma dor rejeitam a Cristo. Mas não rejeitam família, não rejeitam trabalho, não rejeitam nada lá de fora. Mas a igreja rejeita. A igreja rejeita. Eu falei aqui já, me perdoe. Olha, só se eu estou muito mal mesmo, para não vir fazer o culto. Só se eu estou muito mal mesmo, mas nem que for arrastando. Amém? A gente está aqui na fé. Muitos sabem do que eu passei essa semana. E não passei, estou passando ainda. Muitos sabem.
Mas vocês acham que eu vou dar credibilidade ao meu problema? De vez de olhar para o problema, eu olho para a cruz. Imagina Jesus querendo ter razão. Eu não pequei, não fiz nada, por que eu estou sendo levado à cruz? Foi por causa de pessoas ignorantes como nós, porque a própria palavra de Deus diz que todos os dias ele estendia as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo ignorante, isso a própria palavra de Deus fala, meu Deus. Imagina se Cristo tivesse que ter razão naquele momento. No momento que estava sendo entregue em direção ao matadouro. Imagina no momento das chibatadas, que colocavam diante daquele chicote, pedaços de ossos, ao ponto da sua pele desgrudar do seu corpo. Imagina se naquele momento ele tivesse desistido da gente, a gente não estaria aqui, meu amigo. Por isso que eu sempre falo, a igreja de hoje em dia é fria, porque não olha para a cruz. A igreja de hoje em dia é fria, porque não olha para os mártires do passado. A igreja de hoje em dia é desistente, desiste fácil, rejeita Cristo fácil, porque não viveram no tempo passado. Não, hoje tem tudo de mão beijada, tem pregação na internet, posso sentar numa boa poltrona, posso ouvir o pastor lá em cima do altar pregar. Às vezes eu vou para a igreja, às vezes não. Quando eu estou cansado eu não vou não, eu prefiro ficar em casa. Belo cristão que vocês são, belo cristãos. Apaga esse título de cristão e coloca frequentador de culto. Só isso. Porque cristão que é cristão de verdade não larga Cristo por nada. Amém? Cristão que é cristão de verdade não nega e não larga a Cristo por nada. Sabemos que é possível uma pessoa se apaixonar por certos elementos do cristianismo sem abraçar o próprio Cristo. Sabemos que é possível, como talvez tem pessoas aqui hoje, teve pessoas domingo passado, teve pessoas durante as reuniões da semana que falavam assim: eu amo o momento do louvor, eu amo a palavra, mas nunca encontrou Cristo na vida dela. Nunca teve encontro com Cristo, meu Deus. A gente sabe que é possível sim uma pessoa se apaixonar pelos cultos, pela congregação, pelos irmãos, mas nunca abraçou o próprio Cristo. Esse tipo de pessoa pode ser como aquelas retratadas na parábola do semeador. Você conhece essa parábola? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu vieram, comeram aquela semente. Outra caiu sobre pedras e tendo crescido secou por falta de umidade, por falta de água. Outras caiu no meio de espinhos. O espinho cresceu com a semente e sufocou a semente porque não tinha onde germinar sua raiz, morreu. Mas a Bíblia diz que outra parte caiu em boa terra, cresceu e produziu muito fruto. Lucas capítulo 8, versículo 5 fala isso. Caiu em boa terra. A gente vê aqui a palavra sendo pregada para várias pessoas. Aquele que o coração é espinho, aquele que o coração é como pedra, aquele que o coração talvez foi pisoteado, e as aves dos céus vieram e arremataram aquela semente, mas a gente vê também um grupo de pessoas que diz a Bíblia, e caiu em boa terra, e deu muito fruto. A parábola pode referir-se àqueles que creem a princípio, mas depois apartaram-se da fé. Ou pode significar que aqueles que creram tinham uma fé falsa. A gente olha para Jeremias, a gente já pregou aqui 300 vezes sobre isso. A Bíblia dá um título para Israel e Judá: aleivosa Israel e aleivosa Judá. O que significa uma pessoa aleivosa? Uma pessoa... Hein, gente? Olha que a gente já pregou aqui mais de 300 vezes. O que significa a palavra aleivosa? Falsa, meu Deus. Aleivosa Israel, aleivosa Judá. Quanto mais eu chamava, mais eles se prostituíam debaixo das árvores. Povo falso, povo ignorante, que falavam eu vou voltar, mas não voltavam, por causa da falsidade do coração. Ou seja, somente a semente que caiu em boa terra produziu bons frutos. A doutrina da perseverança dos santos não se fundamenta em nossa capacidade de perseverar, pessoal, ainda que sejamos regenerados. Antes, fundamenta-se na promessa de Deus de nos preservar a salvação.
A doutrina da salvação ou a doutrina da perseverança dos santos não insiste, não fundamenta-se na perseverança do homem diante da doutrina de Cristo. Antes fundamenta-se na promessa de Deus de nos preservar na salvação. Paulo escreve aos Filipenses assim: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de encerrá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala isso. Quem que começou a boa obra? Hein, pessoal? O próprio Deus. Porque vai ser encerrada em Cristo. O próprio Deus começou a boa obra. Aonde que ele começou a boa obra? Antes da fundação do mundo. Essa boa obra começou lá atrás. Deus já escolheu aqueles que haviam de ser salvos. Mas a própria palavra de Deus diz que ele vai completar até o dia do Senhor Jesus. A gente não vê desde o princípio até o final a palavra falando assim: essas pessoas que no começo da sua caminhada de fé largaram a Cristo, depois voltaram e permaneceram firmes e foram salvos. A gente não vê isso. A gente vê a obra sendo aperfeiçoada por Deus até o último dia, e a gente entende que é pela graça. Então, somente pela graça que os cristãos perseveram. É somente pela graça. Deus termina o que começou. E Ele garante que seus próprios propósitos quanto à eleição não sejam frustrados. Ou seja, a corrente de ouro de Romanos capítulo 8 nos dá testemunho adicional dessa verdade, dessa esperança. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Se você lê em diante 8, 31, diz: quem poderá nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo? Quem que pode, pessoal? Vamos ler lá para vocês verem. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha só. 8:30. Vocês estão entendendo, gente? 8:31. Romanos capítulo 8:31. Acharam, pessoal? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, como eu acabei de falar, o próprio Cristo intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tem alguma coisa que pode separar do amor de Cristo, gente? Vamos lá, a tribulação pode nos separar? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte somente durante um dia. Ah, não é um dia? A gente não é entregue à morte só um dia? Não está escrito aí na Bíblia de vocês? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha em direção ao matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Glórias a Deus por isso. Pastor, eu estou angustiado. A Bíblia diz que a angústia não pode te separar do amor de Cristo, não. Pastor, estou passando por perseguição. Não, a Bíblia diz que a perseguição não pode te separar do amor de Cristo. Pastor, estou passando fome, nudez, espada. Não, a Bíblia diz que nada disso pode te separar do amor de Cristo. Por mais que a Bíblia diz que por amor de ti, amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Que morte que é essa? Que morte que é essa, pessoal? Ah, pastor, é a perseguição aí, que eles vão perseguir a gente. Não, a Bíblia está falando que é todo dia. Vocês não foram perseguidos ainda? Né? Botaram uma espada no pescoço de vocês, falando para vocês negar Cristo, ou vocês morrem? Então não é perseguição, não. Por amor de ti, somos entregues à morte todos. O que a Bíblia fala? Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu tenho que morrer por Cristo todos os dias. As minhas vontades têm que morrer dentro de mim. A minha carne tem que morrer dentro de mim. Eu não posso deixar Cristo de lado por qualquer coisa que eu passe na minha vida. Não posso. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode ver que não é nós somos vencedores porque eu sou da fé. Tá ligado, né? Não é assim que eles fazem? Você vai vencer, você vai fazer isso. Aí como tem aquela canção, uma canção que foi criada pelo diabo. Não foi por Deus, não. Vim aqui para decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir, que eu nasci para conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha vida, vou lutar a minha fé. Aí como é que continua, né? Acredite que é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Nossos sonhos, sei lá se é assim, é mais ou menos assim, né? Tipo isso, né? Pastor, quando eu escuto essa música, eu vejo Deus. Não. Me perdoe, mas Deus não está nessas canções, não. Porque a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Davi falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi poderia falar assim: vem de dentro de mim. Não. O meu socorro vem do Senhor que criou a terra, o céu e o mar. O meu socorro vem dele, não. A nossa força está pautada naquele que nos chamou. A própria palavra acabou de falar em Romanos, capítulo 8, 30, que aquele que ele chamou, ele justificou. Ou seja, vamos lá, aquele que ele predestinou, ele justificou, e aquele que ele justificou, ele chamou, e aquele que ele chamou, ele há de glorificar. É um processo na vida de um homem salvo, que não procede da gente, procede de Cristo. Sabemos, como a gente acabou de falar, e a própria palavra de Deus fala, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Paulo, quando ele fala essa parte aos Romanos de 8:31, ele prossegue e declara que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, que está em Cristo. Temos segurança porque a salvação é dom de Deus. Nós temos segurança porque a salvação é do Senhor e somos feitura sua. Uma base final de confiança se encontra na obra de Cristo, como sumo sacerdote que intercede por nós. A gente acabou de ler Romanos 8, 31 em diante, que ele intercede por nós, assim como Jesus orou pela restauração de Pedro e não de Judas, também ele ora pela nossa restauração quando tropeçamos e caímos. Volto a frisar, podemos cair por um tempo, mas nunca permanecemos caídos. Amém, gente? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.